Audio Jungle. Audio Jungle. Vamos orar a Deus. Aleluia. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor de misericórdia. Pai, nós continuamos diante da Tua presença, meu Senhor. Já nos alegramos, ó Pai querido, com os hinos que foram entoados. Já nos alegramos com a Tua presença, meu Deus. Agora, Pai amado, nós te apresentamos o Teu servo, que irá transmitir a Tua palavra. Use-o, ó Pai querido, da maneira que Tu quiseres. Fala com a Tua igreja, meu Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pelo privilégio de poder estar com os irmãos pela primeira vez nesta linda congregação. Deus abençoe a todos. Quero deixar a minha palavra de gratidão ao anjo da igreja. Deus abençoe o nobre companheiro de líder, aos líderes de mocidade. Deus abençoe. Feliz por poder rever, e eu sempre digo que Deus me deu muito mais do que um amigo. Deus me deu um irmão. Eu tive o privilégio de trabalhar na cidade de Timon como coordenador geral de mocidade naquela cidade por um período de 3 anos. E Deus me deu o privilégio de conhecer o Aeronilson nesse período em que trabalhávamos ali. Ele era um dos coordenadores de mocidade ali, uma mocidade, por sinal, muito grande. Todos os nossos congressos nós tínhamos que fazer um estádio, porque não comportava. Nós reuníamos mais de 5.000 jovens em um grande congresso de mocidade. E Deus me deu o privilégio de trabalhar com esse homem de Deus por um período de 3 anos, onde aprendi a amar, a respeitar. E eu sempre digo, Deus não me deu apenas um coordenador, Deus me deu um irmão, muito mais do que um amigo. Fizemos um vínculo muito forte e aprove o Senhor trazê-lo para Abreu Branco, e aqui tem assim abençoado de forma especial. Fico muito feliz por tudo que Deus tem feito na vida dele, feliz pela esposa que ele tem. Deus continue abençoando a sua esposa, irmã Marilda, e quero louvar a Deus pelo que ele tem realizado na vida do Aeronilson aqui nessa cidade. Sei que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer na vida do seu servo. Porém, eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa e do meu filho que me acompanham nessa viagem, e pedir aos irmãos que continuem orando por nós, que fazemos a obra do Senhor. Não é fácil, somos dependentes das orações dos santos. Eu quero convidar os irmãos para ler comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu-nos São Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 1 até o versículo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 25 de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo de número 6. Os irmãos encontraram? Digam amém. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram prudentes e 5 nécias. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas. As prudentes levaram azeite juntamente com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, todas tosquenejaram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo,
sair-lhes ao encontro. Amém? Podeis tomar assento, Deus abençoe a todos. Queridos irmãos, noiva do Cordeiro, povo de Deus, o texto que fiz menção nesta honrosa oportunidade que o Senhor me concede é um dos textos bem conhecido pela igreja, é um dos textos bem conhecido pela noiva do Cordeiro. Com certeza, os irmãos já ouviram muitos mestres, muitos pregadores, muitos ensinadores da palavra de Deus, trazendo aos irmãos uma palavra nesse texto. E eu gostaria de trazer algo que Deus colocou no meu coração nesta noite para compartilhar com a igreja. Nós sabemos que os dias em que estamos vivendo são dias difíceis, são dias tenebrosos, porém nós acreditamos que a nossa vitória vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando o Senhor Jesus está narrando a parábola conhecida como parábola das 10 virgens, Jesus está fazendo uma comparação, porque todos nós temos ciências e conhecemos que parábola nada mais é do que uma comparação com a vida em que eles estavam vivendo, relacionada ao reino dos céus. Então Jesus vai olhar toda a cultura judaica da época e vai fazer uma comparação com relação ao reino dos céus. E nesta comparação, Jesus vai narrar a parábola das 10 virgens que Mateus vai escrever da forma que nós citamos. Porém, o que nos chama a atenção era que Jesus está falando de algo tão comum para eles, que era o casamento judaico. Porém, o casamento judaico se dividia em algumas fases ou em alguma parte. Eu quero aqui destacar apenas algumas partes do casamento judaico. Lógico que eu irei resumir bastante para não extrapolar o horário, com certeza, dos irmãos. Sabemos que temos um horário estabelecido até por conta da pandemia. Eu prometo entregar no horário aos irmãos. Porém, eu quero aqui destacar o casamento judaico e quero destacar 4 fases do casamento judaico que me chama a atenção quando eu olho esse texto. Porque Jesus vai nos chamar a atenção, e esse texto é muito lindo, porque quando o Senhor Jesus está narrando essa parábola, ele vai começar dizendo que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que saíram a encontrar-se com o noivo. Talvez na sua versão diz esposo. Por quê, pastor? Porque na cultura judaica, quando a mulher dava-se ao noivado, o noivado só poderia ser desfeito por conta do divórcio. Era como se fosse já um casamento. E o Senhor Jesus vai dizer que eram 10 virgens. E quando o texto vai falar aqui de virgindade, está falando de pureza, de separação, de compromisso. A igreja tem um dono, e esse dono é zeloso por ela. A igreja deve continuar nos seus princípios, deve manter a sua identidade, porque a igreja foi comprada por um alto preço. Jesus, quando vai narrar esta parábola, como já disse, ele vai fazer menção do casamento judaico. Mas quais são as 4 fases do casamento judaico? Diante de tantas fases que ele tem, diante de tanta coisa linda que tem no casamento judaico, que eu vou destacar apenas 4. A primeira era a saída do noivo para encontrar a sua futura noiva ou a sua futura esposa. Talvez os senhores que já leram a Bíblia por várias e várias vezes hão de dizer: pastor, quando eu leio a Bíblia, eu também entendo um pouco de cultura e percebo que na cultura judaica é comum, quando as famílias se gostavam, interessavam-se uma pela outra, havia um comprometimento dos pais. Sim, verdade, um pai
pai chegava para o outro, e ele é tão afeiçoado pelo seu companheiro que ele dizia: quando a minha esposa engravidar e a sua esposa engravidar, se o filho da minha esposa se a minha esposa tiver um filho, um varão, e a tua esposa tiver uma moça, eles estarão comprometidos. Eles faziam um acerto ali, e assim o era. Verdade. Também na cultura judaica diz que quando o jovem atingia a sua maturidade e ele estava preparado para casar, o pai, assim como fez Abraão, enviava alguém para trazer uma esposa para o seu filho. Verdade. Também em meio a essa cultura tão linda, quando o jovem atingia a sua idade, a sua maturidade, ele chegava para o seu pai e pedia permissão para fazer uma longa jornada para encontrar a sua futura esposa. Ele chegava para o pai e dizia: meu pai, quero pedir a sua bênção para que eu possa viajar e assim trazer das terras dos nossos parentes uma esposa, para que assim eu possa viver com ela. O pai abençoava aquele rapaz e ele saía numa caminhada tão bonita para encontrar a sua esposa. Mas o que tem a ver o casamento judaico com o que o Senhor vai falar nesta noite? Tem tudo a ver. Eu estava sentado e ouvindo os belíssimos hinos acerca do arrebatamento, da volta da igreja, e o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Eu quero dizer aos irmãos que a igreja é conhecida como a noiva do Cordeiro. Então observe que coisa linda o casamento judaico com a igreja, porque um dia o noivo teve que sair do seu trono, teve que descer a essa baixa terra para encontrar a sua futura noiva. Ora, a Bíblia vai dizer que nós pecamos e todos nós estávamos distante da presença de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. E Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Porém um dia a Bíblia vai nos relatar lá no livro de Gênesis que quando Deus criou o homem, criou a sua imagem e a sua semelhança, colocou o homem para governar o Éden. O homem pecou e o pecado do homem fez com que o homem se distanciasse. Deus vai fazer uma promessa lá no Gênesis, promessa de um libertador, de um restaurador. O noivo precisava vir para trazer novamente o homem até a presença de Deus, porque quando Isaías vai escrever no capítulo de número 59 e no versículo de número 1, Isaías vai dizer que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Paulo também vai dizer que o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O homem separa-se de Deus, precisava reconciliar-se com Deus. O noivo precisa tomar uma atitude, porque a Bíblia diz que Deus já não se agradava mais de sangue de touros, sangue de bode, sangue de animais. Aí o profeta Isaías vai aparecer, conhecido como profeta messiânico, assim nós o conhecemos. Logo no capítulo 7 e no versículo 14, Isaías vai escrever uma bela profecia dizendo: porque a virgem vai conceber, vai dar à luz o menino e vai chamar ele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Passado alguns dias, Isaías vai profetizar mais uma vez, senhores, e no capítulo 9, Isaías vai dizer o seguinte: porque o filho se nos deu, o menino se nasceu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí a Bíblia vai dizer que há um período chamado período interbíblico, 400 anos de silêncio, quando a voz de Deus vai ecoar novamente. Logo Mateus, que li no capítulo 25, no capítulo 1, versículo 21, Mateus vai escrever dizendo: e eis que a virgem vai conceber e vai dar à luz o menino, e vai colocar nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo
povo do seu pecado. Lucas é mais preciso, porque além de médico, Lucas é historiador, e ele faz um apurado para enviar ao seu companheiro Teófilo, e ele vai escrever dizendo: e estando uma certa moça, por nome Maria, desposada de um senhor por nome José, em um determinado lugar, vai aparecer a ela um ser angelical, vai fazer uma saudação, e vai lhe deixar boquiaberta, extasiada, e a Bíblia vai dizer que Lucas continua narrando e dizendo que aquele personagem vai dizer: bendita és tu entre as mulheres, porque achastes graças diante de Deus, eis que conceberás e dará luz ao menino. A mulher vai dizer: não pode, eu não tive contato com homem algum. Ele vai dizer: não te preocupa, porque o poder do Altíssimo vai te envolver, e o ente que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Aí eu entendo porque que Jesus não podia nascer de um relacionamento normal entre um homem e uma mulher. Logo, se ele era o noivo e estava resgatando a noiva novamente, Isaías vai nos dizer, como já falei, que nós estávamos separados. Porém, o salmista Davi é mais preciso. No Salmo de número 51, o salmista vai dizer assim: e em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Se ele nascesse de um relacionamento normal entre um homem e uma mulher, ele não teria a capacidade de nos resgatar dos nossos pecados. O que o Eterno fez, precisou apenas do ventre daquela mulher. Quando o anjo termina de contar aquilo, Maria vai assumir a responsabilidade. Logo em seguida ele vai dizer: tua prima Isabel também está grávida e vai dar à luz a um varão. Passado alguns dias, Lucas vai narrando e dizendo que Maria vai visitar Isabel, e quando ela vai visitar Isabel, que ela chega na porta da casa da sua prima, que ela a saúda, a Bíblia vai dizer que Isabel diz: bendita és tu, a mãe do meu Salvador, porque quando eu ouvi a tua voz, a criança que estava no meu ventre foi cheia. Oh glória, o noivo estava para chegar. Tenha paciência comigo, porque eu costumo dizer: eu não sei pregar outra coisa a não ser Bíblia. E eu dizia ontem na tarde da benção: eu não sou pregador de ficar dizendo, cutuca aí a costela do teu irmão para ele dar glória, chacoalhe ele para ver se ele está vivo. Não, eu acredito no poder da palavra. A palavra vivifica, a palavra levanta, a palavra restaura. Se tem palavra, tem glória a Deus, tem aleluia, oh glória a Deus por isso. Então tenha paciência, e como a Bíblia comigo nesta noite, quando Maria faz aquela saudação, a Bíblia vai dizer que Isabel vai glorificar a Deus. Aí Maria vai sair dali, volta para sua casa. Quando José descobre que Maria está grávida, tenta deixá-la de forma secreta, um anjo do Senhor vai aparecer e dizer: não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela foi gerado é do poder do Espírito Santo. José recebe Maria por esposa, e um dia, Lucas diz que num período de recenseamento, José e Maria têm que ir a Belém da Judeia, porque eles pertenciam à tribo de Judá, e precisava fazer o recenseamento. Quando eles chegam em Belém da Judeia, todas as hospedagens estavam lotadas, não tinha mais lugarzinho para eles ali. De repente, chega o momento da mulher dar luz ao menino, o noivo está chegando. É por isso que Isaías diz que ele é maravilhoso. Aí eu entendo, porque quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo vai dizer que ele deixou o seu trono, e ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem pode levantar a mão para adorar a Ele?
Eles chegam num período e aquela mulher resolve dar luz naquele período que os pastores estavam apacentando as suas ovelhas durante a noite, porque o período era quente. Quando ela vai dar a luz ao menino, termina o menino nascendo ali. Quando o menino nasce, a Bíblia vai dizer que os pastores estavam lá no campo. Os céus vai se descortinar, vai aparecer um coro angelical louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, porque vos nasceu hoje na cidade de Davi o Messias. O noivo chegou para conquistar a noiva. Oh glória! Aí a Bíblia vai dizer que os pastores correm para ver o menino. Aí a história continua narrando, porque ele nasce num período de um governo cruel, de um homem por nome Herodes. Herodes era um louco, um assassino, e a Bíblia vai dizer que ele nasce nesse período. Reis do Oriente, guiados por uma estrela, vem agora, os magos sendo guiados por ela. Mas sabe o que me chama a atenção? Se os senhores nunca prestaram atenção, escute o que eu vou dizer. É que quando eles chegaram em Belém da Judeia, a estrela desaparece. Prestem atenção, senhores, porque onde Jesus está, quem brilha é Ele, a estrela maior é Ele, o poder é dele, a glória é dele. Se Jesus está na casa, quem brilha é Ele. Quando eles chegam, eles vão aonde? Palácio de Herodes. Olha o que Deus vai fazer com Herodes. Herodes tinha tanto medo de perder o trono, tão assombrado para não perder o trono, que mandou matar os parentes da sua esposa, mandou matar os seus filhos. Aí o Eterno vai dizer: vou assombrar Herodes agora. Os magos vão à casa de Herodes e diz assim: onde está o menino, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Herodes agora assombrado diz: não sei, não conheço, mas examine com cuidado, e quando vocês o encontrarem, voltem para que eu possa ir adorá-lo. Quando os magos saem dali, Herodes chama os doutores que tinham no seu reino e diz: que história é essa? Examine. E eles vão olhar e dizer: de fato, a profecia diz que ele ia nascer em Belém da Judeia. E Herodes vai esperar agora os magos. Os magos encontram o menino, fazem as suas oferendas e retornam por outro caminho, por divina revelação. Sabe o que eu entendo aqui? É que quem tem um encontro com Jesus não volta pelo mesmo caminho, não anda pelo mesmo caminho. Quem era alcoólatra não é mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem mentia não mente mais, porque quem tem um encontro com Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Herodes resolve mandar fazer uma matança. Eles vão para Belém, eles fogem de Belém e vão para o Egito, porque está escrito: do Egito chamei o meu filho. Passado um período, eles retornam do Egito, mas descobrem que Arquelau estava reinando no lugar do pai. Eles vão para onde? Para Nazaré, porque está escrito: e ele será chamado Nazareno. Ele fica em Nazaré até os 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, ele vai ao templo adorar. Porque aos 12, porque ele está saindo dos 12 entrando nos 13, ele vai fazer um ritual que todo judeu faz, chamado Bar Mitzvah. É onde ele sai do período de criança e vai assumir a forma adulta. Judeu não tem pré-adolescência, não tem adolescência, não. Ele sai do período de 12 anos e aos 13 anos, o menino judeu já sustenta uma família. Por quê, pastor? Porque aos 5 anos de idade, na cultura judaica, o pai já levava o menino para a profissão que ele tinha. Se era fazedor de tenda, o menino desde os 5 acompanhava o pai fazendo tenda. Se era carpinteiro, acompanhava o pai. Então quando o menino judeu chega aos 12 anos, ele é profissional no ofício do pai, ele tem a habilidade do pai. Ele vai sair da fase de criança e vai assumir a fase adulta. Aos 13 anos de idade, ele tem que recitar
estudar toda a Torá para poder fazer essa passagem. Aí vai Jesus ao templo. Quando ele chega lá, faz todo o ritual. A mãe volta, mas o seu pai e os seus familiares, de repente ela percebe que o menino não está no meio da caravana. Eles voltam, encontram o menino rodeado de doutores. Quem sabe Gamaliel não estava pelo meio, um grande mestre. A Bíblia diz, Lucas vai narrar e dizer que quando os doutores perguntavam, o menino respondia. Mas quando o menino perguntava, os doutores ficavam meio receosos, porque Lucas diz que ele crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e diante dos homens. Eu vou abrir um espaço e dizer, tem muita gente que quer crescer primeiro diante dos homens e esquece que o verdadeiro crescimento vem de Deus. Cresça primeiro diante de Deus, cria raízes diante de Deus. Quem exalta é Deus, quem alavanca ministério é Deus, quem faz prosperar é Deus que vai honrar o homem. E a Bíblia vai dizer que ele crescia. Aos 12 anos ele faz o bar mitzvah, ele desaparece da história. Quando o noivo aparece de novo, ele tem 30 anos de idade. Só que quando ele aparece, tem um pregador muito bom na Judeia, pregador de deserto, pregador que não profetizava chave de carro, pregador que não entregava a chave de casa, pregador que não ficava no púlpito dizendo, tem um mistério aqui nessa noite, tem um mistério. Pregador que não ficava dizendo, eu estou vendo um anjo passeando no meio da igreja. Eu costumo dizer que a gente não gosta nem de menino correndo no meio do culto. Imagine anjo bagunçando o culto, entregando chave para um, carro para outro. Porque que esse anjo não espera culto terminar, fica lá na porta, o irmão vai saindo, ele vai entregando a bênção, porque aqui é lugar de adorar ao Deus eterno. João não era pregador. Talvez se João fosse pastor, no dia de hoje ele não ficaria em congregação nenhuma, talvez convenção nenhuma queria ele. João não pregava em Camboriú, que era o maior congresso há alguns anos atrás, porque todo o sonho de todo pregador era pregar lá. João não pregava, porque João não era pregador de massagear ego de ninguém. Nós estamos vivendo numa época na igreja que a gente quer uma mensagem que amassageie o ego. Deus vai lhe dar vitória, Deus vai te levantar. Quem te humilhou vai ver Deus te exaltando. Quem pisou em você vai ter que baixar a cabeça quando você passar. Quem te humilhou vai ter que usar um binóculo para te enxergar lá em cima. Deus não dá nada para você humilhar ninguém, para passar na cara de ninguém. O que Deus te dá é para que a obra dele cresça. Deus não dá nada para fazer inveja para ninguém. Deus não tem necessidade disso. Aí João não era esses pregador de estar massageando o ego de ninguém. João chegava no deserto e pregava assim: raças de víboras, bando de cobras. Quem é que queria um pregador desse? Hoje, pastor, o senhor sabe disso, tem que ter cuidado com o que vai pregar. Porque se pregar qualquer coisa, o irmão se sente. Irmãos, e sabe o que me chama a atenção? É que quando o camarada não era crente, andava pelos bares, pegava panada de facão, chute, apanhava, no outro dia estava lá com a cara mais limpa. Aí agora é crente, é mufino, não pode dizer muita coisa com ele que ele sai da igreja, fica triste. A irmã, quando não era crente, e brigava e puxava a cabelo, aquela coisa toda na rua. Agora é crente, não pode mais tocar nela, senão não vem para a igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. Eu sou de uma época em que culto de doutrina era de porta fechada. Pastor baixava o cajado e quanto mais batia a gente dizia: fala, Deus. João pregava assim, e aí alguém começava a dizer: quem João pensa que é, para estar chamando a gente de cobra? Aí o Espírito Santo dizia: olha, João, eles estão questionando aí. Aí João dizia: não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. João era um pregador bom. Quando o noivo aparece, João está pregando.
era pregador de deserto, e estava batizando no Rio Jordão. Aí o Senhor vai dizer: olha, João, aquele a quem tu vê, descendo sobre ele o Espírito, esse é o meu enviado. Aí João pregava, e um dia quem chega na fila? O noivo. Se coloca na fila, 30 anos. Por que 30 anos? Porque 30 anos de idade é onde começa o ministério de um mestre na Judeia. Nenhum mestre iniciava seu ministério com menos de 30 anos. 30 anos para o judeu é o período de amadurecimento, tanto espiritual como humanamente falando. Ele aparece aos 30 anos, ele fica na fila. João vai batizar, vai levantar a cabeça e vai ver aquele moço diferente, vestes diferente, cabelo diferente, jeito diferente. Aí João está batizando, ele vem se aproximando. João vai mergulhando outro, ele vem se aproximando. Eronilson, a pressão que João vai sentir é tão grande que o evangelista João, não João Batista, mas João apóstolo, vai escrever no capítulo 1 e no versículo 29 que João Batista não resistiu à pressão, e quando Jesus vai se aproximando, ele enche o pulmão e grita assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele diz: Senhor, eu que preciso ir a ti, tu vens a mim. Jesus disse: deixa, João, para que se cumpra a escritura. Quando Jesus desce as águas do Rio Jordão, a primeira manifestação visível da Trindade. Eu não sei como alguém não acredita na Trindade, porque a primeira manifestação visível está lá. Deus Filho está na água. Quando ele levanta, Deus Espírito Santo desce em forma corpórea de um pássaro. Quando desce sobre ele, aí Deus Pai rasga o céu dizendo: esse é o meu Filho amado. Levante a sua mão, levante a sua mão. O noivo veio, o noivo veio, o noivo veio. Eu vou ficar só nesse primeiro ponto, e quem sabe um dia, se Jesus me trouxer aqui, eu vou terminar de pregar essa mensagem, tá bom? Eu vou ficar só na primeira fase do casamento judaico. Quando Jesus sai da água, a Bíblia diz que ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Quem se apresenta? O tentador. Chega para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus olhou para ele e disse: meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Se fosse nos dias de hoje, Jesus ia dizer: nem de Coca-Cola vive o homem, nem de picanha vive o homem, nem de churrascaria, nem de hambúrguer, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A igreja que tem vida é uma igreja que se alimenta da palavra, que come a palavra, que vive a palavra, que pratica a palavra. Aí ele conhece Bíblia, pega Jesus, leva o pináculo do templo e diz: pois é Bíblia, vamos comer Bíblia. O Salmo 91 está escrito: e darás ordem aos teus anjos para que não tropece com o teu pé em pedra, atira-te daqui abaixo. Jesus olha para ele e diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí ele pega, leva Jesus a um monte muito alto, mostra todos os reinos, porque ele sabe que todo homem quer fama, quer glória, quer poder, quer ter conhecimento, nome em outdoor. E ele diz: tudo isso te darei, se prostrardes me adorardes. Jesus olha para ele, porque o diabo é tão besta, tão burro, que para os seus adorar ele tem que bater. É conhecido os seus adoradores de cavalo do... Deus nos chama de vaso, filhos. Sabe o que o diabo não entende? É porque os que servem a ele têm que apanhar, vai para a sarjeta, vira moribundo para poder servir. Aí ele olha uma igreja como essa, todo mundo limpo, arrumado, trajado, gravata bonita, sapato bonito, terno bonito, e diz: eu não entendo que prazer tem em adorar esse Deus, eu não entendo. Aí ele diz para Jesus: olha, eu só quero sentir o gostinho da adoração. Aí Jesus olhou para ele e diz: ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a Ele darás culto. Quando Ele vê você adorando, Ele não entende por que adora. Você não adora porque Deus vai te dar carro, você não adora porque Deus vai te dar casa, você adora porque Ele é e por tudo que Ele tem feito. Se o diabo não gosta de glória, azar dele. Nós nascemos para adorar. Então levanta a tua mão por um minuto comigo. Só quem é pentecostal como eu sou, oh glória, levanta a mão e eu vou te dar um minuto para dar glória. Se o diabo não gosta de crente que adora, problema dele. A Assembleia de Deus é assim, nasceu no barulho, vai ser arrebatada dando glória. Então levante a mão, quem pode adorar, quem pode, deixa eu ver a mocidade adorando, deixa eu ver os obreiros adorando. Se é batizado com o Espírito Santo, tem liberdade de falar em novas línguas, e se não é, seja batizado agora. Quem está sentindo a presença do noivo aqui? Quem está sentindo, eu tenho 10 minutos para as 9, fica de pé comigo. Quem está sentindo a presença do noivo aqui? Quem está sentindo a presença do noivo aqui? Quem está sentindo a presença, o noivo veio para resgatar a igreja. Eu estou ouvindo o barulho de línguas estranhas aqui nessa noite. Eu estou ouvindo o barulho de glória aqui nessa noite. Quem pode adorar o noivo? A primeira fase do casamento judaico era a saída do noivo para encontrar a sua noiva. Oh glória, ele nos encontrou. É por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo vai dizer assim: e assim como trouxemos a imagem daquele que é carnal, terreno, nós carregamos agora sobre nós a imagem daquele que é celestial. Levante a sua mão para adorar a Ele. Levante a mão. Oh glória, levante a sua mão aí. Quem está sentindo a presença dEle? Eu já vou devolver o microfone. Levanta a mão aí, Ai meu Deus, eu ouço o barulho de línguas estranhas aqui nessa noite. Eu vejo o crente chorando aqui nesta noite. Tem obreiro adorando aqui nesta noite. E aonde tiver um crente com a mão levantada, vai enchendo ele agora aqui da tua glória, Jesus. Vai enchendo ele agora aqui da tua presença, Jesus. O amado da nossa alma, se ele é batizado com o Espírito Santo, vai dando dons espirituais para ele agora. Se ele não é batizado, vai batizando agora. Derrama sobre esta igreja a tua glória e enche de poder agora. O noivo está na casa, irmão. O noivo está na casa. Oh glória! Querido Deus e eterno Pai, eu te agradeço pelo privilégio de ter trazido a tua palavra nesta noite. Eu não trouxe nada mais e nada menos daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ó noivo, o Senhor está voltando para levar a tua igreja. Obrigado por ter nos encontrado, Senhor. E agora eu te peço por cada crente aqui que te adora, enche ele, renova ele, restaura a esperança dele e dá a ele certeza de se encontrar contigo.